Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer os 4 principais indicadores que você precisa dominar para montar uma carteira vencedora, seja de ação de dividendo, seja de ação de crescimento, não importa. Se você dominar esses 4 indicadores, pode ter certeza que você já vai estar à frente de pelo menos 80% dos investidores, pessoas, pode ter certeza. E que, sendo rigoroso com esses indicadores, seguindo à risca, você vai aumentar as probabilidades de você ter uma carteira de muito sucesso. Pode ficar tranquilo, mas basta dominar esses 4 indicadores. Claro, não é o suficiente para você ter a melhor das carteiras, não, mas é o suficiente para você estar acima da média, mas precisa ser rigoroso. Então anota tudo aí, vem comigo e vamos começar. Como exemplo nesse vídeo, eu vou adotar aqui VEG, Itaú, Raia Drogasil, BB Seguridade e Vale. São exemplos, não é recomendação de investimento. Lembrando que se você quiser recomendação de investimento, análise da sua carteira ou montar a sua carteira do absoluto zero, eu dou consultoria de investimento, eu mesmo. Se estiver interessado, se estiver precisando, eu vou deixar um link aqui embaixo para você solicitar o seu orçamento com a minha equipe. Tá aqui embaixo. Beleza, agora vamos ao que interessa. Você já se perguntou o que fez a VEG ser considerada talvez a melhor empresa da bolsa? Isso é quase unânime. Acho que vai ser difícil de você encontrar alguma pessoa que diga não, a VEG não é a melhor da bolsa brasileira. Tá, pode ter alguma divergência, não paga tanto dividendo, mas eu tô falando assim, a empresa que mais entregou retorno no longo prazo de forma consistente nas últimas décadas, acho que é difícil, pelo menos falando aqui de Brasil, falar que não foi a VEG. Beleza. Mas o que fez, né? Qual foi a grande causa que gerou todo esse retorno? Porque já há muito tempo o mercado considerava a VEG cara, e sim, a VEG é cara. Sim, ela é cara. E já há muito tempo ela vem sendo precificada com otimismo pelo mercado financeiro. Por mais que já tenha havido diversos alertas sobre isso. Mas o que tem causado isso, né? Bom, você primeiro precisa entender basicamente o que faz com que um negócio seja superior ao outro. O que faz com que um negócio seja superior à média. Essa superioridade, ela vem de um conceito que o Buffett trabalha muito, que é o conceito de vantagem competitiva durável. Repetindo, vantagem competitiva durável. O que isso significa na prática? Significa que essa empresa, no caso a VEG, ela tem uma vantagem, ou seja, ela detém algo superior a outras empresas, vantagem, nessa competição de mercado, que é durável. O que significa durável? Aquilo que não depende de muito dinheiro, muita dívida para se manter. O que eu quero dizer com isso? Um ambiente cada vez mais competitivo, principalmente no âmbito de tecnologia, para você manter a sua vantagem competitiva, você precisa o quê? Injetar muito capital. Ou seja, precisa de muito capex, que é a linguagem do mercado financeiro. Então, qual é a empresa ideal? A empresa que mantém a vantagem competitiva por vários anos, sem a necessidade de um caminhão de grana, de gastar dinheiro dos acionistas com isso, muito dinheiro, ou de tomar muita dívida com isso. Perfeito? Agora eu te pergunto, qual é o indicador fundamentalista que mostra essa vantagem competitiva durável? Que é uma tradução, que é um reflexo dessa vantagem competitiva durável. Esse indicador tem um nome, é o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Ou ainda, considerando empresas que tomam um volume maior de dívida, o retorno sobre o capital investido, ROIC, é o principal indicador de rentabilidade. Só que não é simplesmente isso. Esse indicador, ele precisa ser acima do custo de capital. O que isso significa? Significa que se a VEG precisa pagar 10% ao ano para credores e acionistas para manter essa vantagem competitiva, ela precisa entregar um retorno acima disso. É só você pensar aqui comigo. Pensa comigo. Se você for no banco agora, você vai lá no banco e consegue um empréstimo de apenas 10% ao ano. Supondo que você consiga isso. Você não concorda que você só vai ter excesso de lucro se você pegar esse capital a 10% de custo e conseguir uma rentabilidade em cima desse capital de 15, 20, 30%? Sim, mano, claro. Porque se você conseguir um lucro de apenas 9%, esse lucro é insuficiente para dar conta desse custo de capital. E aí, no longo prazo, você vai destruindo o valor, porque na prática é como se você tivesse que o quê? Tirar um pouco do principal. Você está destruindo o valor. E aí, isso se reflete em empresas que negociam com baixo indicador preço-valor patrimonial, no geral.
geral. É por isso que, geralmente, empresas de altíssima qualidade conseguem de forma consistente, ou seja, não apenas um ano ou outro. Ah, teve um ano bom, outro ruim. Não. De forma consistente no longo prazo, 10 anos, essas empresas conseguem retornos acima do seu custo de capital. Altos retornos. Porque é a partir desse excesso de retorno que eu consigo ir compondo o meu crescimento. Por isso, a rentabilidade é essencial. E ela se reflete em um crescimento acima da média e consistente no longo prazo. Só para você ter uma ideia, segundo o livro Buffettologia, a média de rentabilidade das empresas americanas é de 12%. Ou seja, as empresas americanas, na média, elas ganham 12% ao ano de lucro em cima do capital. E você achando que é fácil ganhar 30%, 20%. Não é fácil. A média ganha 12%. Então, se você tem uma empresa que destoa muito dessa média, que entrega 20%, 30% ao ano ou mais, essa empresa vai ser negociada com otimismo e vai entregar um retorno espetacular para os acionistas. Mas precisa ser algo consistente, porque essa empresa vai ter que comprovar isso, crescendo o seu lucro a taxas incríveis, impressionante. E é o que aconteceu com o VEG. Eu vou te mostrar agora. Olha só. Primeiro, olha o retorno de 10 anos. Sem palavras para um retorno tão alto assim em 10 anos. Mas isso aqui foi só especulação, porque às vezes você pode falar, ah, tá, mas isso aí é especulativo. Eu quero saber se a empresa realmente entregou resultado, não só valorização das ações, que isso aí pode ser especulação, concordo com você. Então eu tenho que comparar com o resultado da empresa. Mas antes, olha o ROI aqui. No Investidor 10 você tem esse histórico, tá? Eu vou pegar o ROIC, mas o ROIC é inadequado aqui porque a gente está falando de uma empresa que tem uma dívida negativa. É melhor olhar para o ROI. Olha só a trajetória do ROI nos últimos 10 anos. Tem que pegar 10 anos. Histórico muito curto não vale muito a pena. E também não muito longo. Ah, vou pegar 20 anos. A empresa mudou. Seja a VEG ou qualquer outra empresa, já não é mais a mesma de 20 anos atrás. A janela temporal de 10 anos é a recomendada. O ROI da VEG, ele era de 18, 19% em 2016. E agora está em 36%. Foi evoluindo ao longo do tempo. Foi subindo. Não é nem consistência assim, ó, flat. Não. Foi evoluindo. Esse é o ideal do ideal. Porque o que a gente quer não é nem uma evolução do ROI. A gente só quer que o ROI seja alto acima do custo de capital. 15% é o número mágico, porque a média das empresas é 12%. Se eu ganho 15%, eu estou ganhando 3% em cima de 12%, além dos 12%. Então, cara, eu estou 3% acima da média, já está ótimo. Ganhar 15% já está ótimo. No seu portfólio de investimento ou no mercado real. Não se engane com promessas milagrosas. 15% já é ótimo, perfeito? Porque é isso que acontece nas empresas. E no caso, a VEG saiu de 18 para 20 para 35, 30. Cara, agora, você pode me contra-argumentar, isso aqui não é suficiente, eu quero saber se entregou resultado. Claro que entregou. Agora vamos olhar para o histórico contábil. Vamos pegar aqui então, 10 anos, né? O lucro em 2016, ele estava em 1,13 bilhão, 1,10 bilhão. Fechou 2025 a 6,78 bilhões. Vamos dar uma olhada qual foi esse crescimento? Eu vou pegar 2015 a 2025, que a gente tem dados, né? Então, entre 2015 e 2016, ó, o lucro nem cresceu, tá? Então, você já teve um momento em que o lucro até caiu em VEG. Mesmo VEG, hein? Toda empresa pode ter um momento de queda no lucro. E é o que está acontecendo entre os anos de 2025 e 2026. Quer dizer, 2024 e 2025, em que não teve alta expressiva no lucro, mas teve alta. Muito bem. Vou pegar o lucro de 2015. Foi de 1,17 bilhão. E 2025, 6,78 bilhão. E aqui eu vou colocar em crescimento do lucro, tá? Já antecipo, ó, os indicadores são de rentabilidade, alavancagem financeira, crescimento, que é o CAGR, e valor. Olha só, crescimento saiu de 1,17 para 6,78. Qual foi o acumulado então? Nosso resultado foi igual ao valor final dividido pelo inicial menos 1. Aí eu transformo aqui em percentual. A gente teve aí, ó, 480% de aumento no lucro líquido. Quase 500% em 10 anos. Quase 500% no aumento do lucro líquido em 10 anos. O segredo de boas empresas é esse. Empresas que conseguem crescer o seu lucro a taxas acima da inflação. Bem acima da inflação de preferência. Que assim o retorno tende a ser maior no seu bolso. Na prática, esse lucro cresceu quanto ao ano? Ele cresceu 19,2% ao ano. 20% ao ano. Saiba você o seguinte, que são raríssimas as empresas que crescem a taxas superiores a 10% ao ano no seu lucro líquido no longo prazo. Mesmo o Itaú. Deixa eu te mostrar aqui o Itaú, que é o símbolo de qualidade no setor bancário brasileiro. Olha o contábil dele aqui, ó. O lucro saiu em 2015 de 21,86 para 45,85. Isso aqui deu
5,77% ao ano. Acontece que a base comparativa ali foi complicada, sabe por quê? Porque, isso é importante também, tá? O lucro declinou para 22 bilhões. Se a gente troca aqui por 22, na prática, quase 8% ao ano. Então veja como é difícil. O que a WEG fez ali é muito improvável. Sendo assim, perceba o seguinte: ROI alto no longo prazo, crescente ou no mínimo alto de forma consistente, gera resultado. Faz a empresa destoar da média. E veja que mesmo o Itaú, olha o Itaú, entregou um retorno espetacular, mesmo não crescendo a essas taxas. Por quê? Porque cresceu consistentemente e porque o ROI se manteve elevado, até subiu um pouco, ainda assim subiu, saindo de 16% para 22%, muito alto. Raia Drogasil, o que aconteceu? O que aconteceu com a Raia? ROI saiu de 15 para 17, evolução, mas não como a WEG. Então veja que a WEG foi excepcional porque teve um ROI alto e mesmo assim ficou super alto. Agora, BB Seguridade é outra história. Por quê? BB Seguridade, o ROI é mais alto do que WEG, teve uma evolução absurda também, entre 40% e 50% para 80%, mas ainda assim o retorno foi pequeno, de 160%. Eu já falei sobre isso, a base comparativa, o fato do mercado ter precificado a ação com múltiplo muito alto, mas o que acontece é o seguinte: existem empresas que distribuem tanto dividendo que fica difícil dela crescer. O que eu quero dizer com isso? O payout da BB Seguridade é um payout que fica acima de 80%, às vezes 90%, 95%. E ela não usa dívida. Então, na prática, a empresa só cresce a partir da retenção do seu lucro. Se a empresa, olha só, retém aí 15% de lucro, e aí eu multiplico isso pelo ROI, pela rentabilidade que ela tem em cima dos seus ativos, do seu patrimônio líquido, mais tecnicamente falando, mesmo que o ROI seja de 80, o crescimento do lucro seria de 12. Mas mesmo que seja de 80, não é 80 na prática. Na prática fica mais em 60. Então, na prática, você pode ter um crescimento esperado de 9, mas nem foi isso que aconteceu. Esse é o máximo de crescimento esperado. No histórico da empresa, olha o crescimento do lucro. Saiu de 4 bilhões para 9. Só que vai cair esse ano de 2026 para 8,4 a 8,5 no máximo. Então 4 para 8,5. E aí? Nesse caso, o crescimento do lucro foi de 7, quase 8%. Cresceu, né? Cresceu. Só que não foi um crescimento explosivo. Então veja o seguinte, que nesse caso aqui, eu preciso observar não só o crescimento do lucro, eu preciso observar o crescimento do dividendo distribuído, porque 85% do resultado foi em dividendo, sobrando pouco para reter capital e em cima desse capital eu compor com um ROI alto. Então, o que aconteceu com o dividendo da BB Seguridade? E esse dividendo ele saiu, vou colocar aqui dividendos pagos, saiu de 1,69 por ação para 4,21, mas dificilmente vai conseguir manter isso aqui. Para esse ano, você pode esperar no máximo 3,60, mas saiu de 1,70 para 3,60, subindo numa mesma taxa. Se eu somar a taxa de evolução do dividendo com a taxa de evolução do lucro, dá uns 15%, o que é suficiente para uma boa empresa. Mas não vai ser aquela explosão de retorno. Com empresas cíclicas, a história é outra, muito diferente. Porque veja, você teve um super retorno, mas a base comparativa é injusta, porque você teve uma queda forte, tanto nas ações quanto em resultado. Na Vale, ó, vou pegar aqui, ó, por conta de eventos ambientais. Então você vê aqui, ó, 2015 foi horrível. Aí é óbvio que você vai ter um lucro completamente errático. Ó, 13 bilhões em 16 para 12 bilhões em 25, mais um lucro de 120 bilhões em 2021. É muito doido isso aqui. Vamos pegar o ROI, ou o ROIC, né? Porque aqui a gente está falando de uma empresa que tem uma dívida constante. Esse ROIC, olha só que imprevisível. De 13 vai para 43, cai para 6. ROI. De 10 vai para 60, cai para 7. Esse tipo de empresa, por mais que você possa acertar, aí você tem que acertar ciclo. É muito mais difícil para o iniciante. É muito mais difícil. É montanha-russa de resultado, de rentabilidade. Nem teve crescimento no longo prazo. Você tem crescimento em determinadas janelas, que é o ciclo positivo. Então, commodity é complicadíssimo. Não é o tipo de empresa que você deveria colocar no topo da sua lista. Depois que você já montou uma carteira ali robusta, pelo menos 80% do portfólio está dentro daquilo que é mais previsível, mais tá dentro aqui desses indicadores, antecipando. Quais são os indicadores? Você já deu para perceber. É rentabilidade com ROI, é crescimento do lucro líquido de forma consistente no longo prazo, alto crescimento, especialmente. Aí a gente chega em alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É dívida. Olha o caso da WEG, cresceu tudo isso com dívida negativa. Itaú nem tem dívida do jeito que a gente entende por dívida. Raia Drogasil, como é que foi o endividamento da empresa no histórico? Hoje tá baixo, né?
e sempre foi baixo, sempre abaixo de uma vez EBITDA, baixo endividamento, alto crescimento. Será que cresceu bastante também? Vamos pegar aqui o contábil da Raia. O lucro saiu de 450 milhões, vou pegar até 2015, 340 milhões para 1,3 bilhão. Cresceu muito, nem precisa ficar repetindo o cálculo, você já entendeu. E aí o aspecto de valor é para você comprar empresa barata. VEG você não teria conseguido comprar, isso é verdade, tá? Então VEG, infelizmente, não entraria. Mas por isso que o indicador de preço, ele é o último para você olhar. Ele é o último. Mas ele é importante, sabe por quê? Porque senão você vai cair no mesmo problema da BB Seguridade, que é o quê? A pessoa que comprou aqui atrás, por exemplo, deixa eu pegar aqui, 10 anos, cotação padrão, sem os dividendos e tal. A pessoa que comprou aqui a R$ 33,00 em 2016, quase não valorizou a ação. Por quê? Porque pagou 15 vezes lucro na ação, que entregou um crescimento de quase 8% ao ano no lucro líquido. É incompatível. Aí o mercado agora reprecificou o múltiplo, que agora está bem justo. E aí agora, né, a tendência é você ter um retorno mais interessante, porque de fato foi um retorno baixo até então. Nem 200% em 10 anos é baixo, relativamente baixo, né? Agora, quem comprou aqui e aproveitou a oportunidade, tá ganhando muito dinheiro. E é uma empresa de alta rentabilidade, cresce o dividendo, cresce o lucro líquido. Mas se você ignorar o preço, e o que é o preço? É você analisar o valor intrínseco da empresa, ou no mínimo analisar o múltiplo. Se a empresa cresce 7,8% ao ano, mais ou menos isso, um múltiplo índice preço-lucro de 7,8 significa que a empresa está num bom preço. Agora, vamos pegar aqui a VEG. Quanto que ela cresceu o seu lucro? 20%. Só que o PL dela está em 35%. Então ela está muito cara, né? No máximo, você poderia justificar o seguinte: mas se eu pagar o dobro de crescimento em relação ao crescimento do lucro, ainda está dentro. Então, até 38 vezes lucro em VEG seria racional. Eu já vi o Buffett sinalizando isso. Mas é complicado. Não tem margem de segurança. Então significa que Raia, se ela cresce 15, o múltiplo hoje ainda tá bom. Complicado, viu? Muito mais seguro para você, BB Seguridade, no próprio crescimento, é o múltiplo dela. E o Itaú, no longuíssimo prazo, ele cresceu 10% ao ano. E janelas temporais ainda muito maiores, 20 anos, cresceu 13%. Só que a gente viu que nos últimos 10 anos cresceu menos do que isso. Então o múltiplo de hoje tá ok. Sendo assim, o que você tem que fazer? Eu não quero ser repetitivo aqui. O que você precisa fazer? Rentabilidade é o primeiro, que é a qualidade. E olha que eu nem estou trazendo aqui a complexidade, que é um valuation, que é você analisar a governança, analisar os riscos setoriais, as forças competitivas. Não, quero te trazer aqui um filtro básico que já te coloca na frente dos demais. Porque não é para você ser um analista, investidor profissional, nem nada. Mas o que você vai olhar? Alto ROI. O que é o alto ROI, Luan? 15% mais. E tem que ser consistente. Evite isso aqui, voltar em Vale. Não que a Vale seja uma empresa ruim, não é isso. É que é difícil. Evita isso aqui, ó. ROI doido, que você tem que acertar o fundo. Teoricamente, o melhor momento de comprar esse tipo de ação é quando o ROI está muito baixo. Porque significa que você tem uma commodity lá embaixo, com preço depreciado, um excesso de oferta eventualmente. Só que você não sabe quanto que vai ter a recuperação do ciclo. Isso é mais para investidor de longa data que já tem uma carteira bem montada. Então evitar isso aqui. ROI alto, baixa alavancagem. De preferência, evite empresas com uma relação dívida líquida sobre EBITDA acima de 2. É a preferência, é sua segurança. Mas tem empresa do setor elétrico 3, 4 vezes. Sim, mas é um detalhe específico. São casos muito específicos. Eu evitaria se você está começando e se você quer absoluta segurança. Porque se entendo que essas empresas do setor elétrico, de utilities no geral, possuem muita previsibilidade na geração de caixa, fazendo com que elas possam ter um endividamento mais alto. Mas é um caso à parte. Na grande maioria das empresas, se você evitar esse indicador aí 2 para baixo, você vai estar mais tranquilo. E aí você quer crescimento constante. Sua preferência? Acima da taxa de inflação de longo prazo no Brasil, que é de 6% ao ano. Claro que eu quero encontrar o quê? As joias raras que crescem 10, estilo Itaú no longo prazo, estilo Raia, estilo VEG. Mas aí você entra no último fator, que é o quantitativo, que é olhar para preço, índice preço-lucro ou valor intrínseco se você quiser avançar um pouco mais. Dominando tudo isso aqui, cara, dificilmente você vai perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro. O que você prefere, Luan? Olhar para múltiplo, que é a avaliação relativa, ou avaliação intrínseca, valor intrínseco? Valor intrínseco, é assim que eu tomo decisão de investimento. E aqui, ó, na minha planilha de valor intrínseco, que eu deixo disponível aqui na comunidade Formação Bira Investing, é essa planilha que eu adoto para tomada de decisão. Mas e a planilha de preço teto do Décio Bazin? Essa eu não uso. Por que eu disponibilizo ela? Porque o pessoal se interessa pelo Décio Bazin. E porque ele é uma cópia do modelo de Gordon, que é um modelo adotado na análise fundamentalista. Só que o modelo de Gordon não é o modelo que eu adoto. Por que eu não adoto? Porque ele só considera como fluxo de caixa o dividendo. Mas aí eu te pergunto, será que o único fluxo
fluxo de caixa de fato é o dividendo, mesmo que seja o sócio minoritário, eu entendo essa posição, dá mais segurança. Só que ela acaba subestimando muito o valor intrínseco das empresas. Você vai notar que tem preço teto absurdo, extremamente baixo. Por quê? Porque você acaba subestimando, porque você só adota com o fluxo de caixa o valor do dividendo. Isso vai funcionar só com uma bibiseguridade, uma Caixa Seguridade da Vida, onde o quê? Onde o payout é elevadíssimo. Payout, né? Payout de 80%, 90%. Mas e outras empresas com payout mais reduzido, que é a grande maioria das empresas? Você vai acabar subestimando. O fluxo de caixa, de verdade para o sócio, é o fluxo para o patrimônio líquido, que na prática é o lucro líquido. É o lucro líquido. Por isso que não é o Décio Bazin. Mas para quem usa o método, está disponível para os membros do YouTube. Aqui na comunidade é a planilha que eu adoto para a tomada de decisão. E ainda você conta com relatórios aqui, ó, de análise de ações, diversos relatórios. E ainda por cima, para aprofundamento, você tem meu curso Formação Mira Investing e para quem gosta de gestão passiva, o método Dividendo Permanente. Tudo que você precisa, além do acompanhamento da minha carteira, está tudo aqui na comunidade FMI, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Certo? Espero que eu tenha conseguido deixar claro esse assunto e qualquer dúvida, conte comigo, só deixar aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!